Uma mulher estava deitada no acostamento, passando mal. Ela parecia bêbada, enquanto seu bebê atravessava para o outro lado da pista em um carrinho. Do outro lado, duas cobras gigantes o esperavam, famintas. Mas algo parecia errado. Ela não parecia ter bebido por vontade própria. Parecia que alguém tinha forçado ela a fazer algo. Quando eu parei o caminhão e desci, descobri uma verdade que mudou a minha vida e que vai te surpreender. E se você está aqui, é porque essa história merece ser ouvida. Então aproveita, se inscreve no canal e fica comigo até o final. Eu dirigia às 14 horas quando o sol começou a descer. Não era um pôr do sol bonito, daqueles que a gente para fotografar. Era um sol cansado, vermelho sangue, que derretia devagar no horizonte e deixava o céu com uma cor de ferida aberta. O tipo de luz que deixa tudo meio irreal, meio pesado. O tipo de luz que faz a gente lembrar que o dia está acabando e a noite vem vindo. E naquele trecho, a noite não era amiga de ninguém. Eu estava na BR-135, entre Montes Claros e Januária, no norte de Minas Gerais. Um pedaço de estrada que todo caminhoneiro conhece e nenhum gosta de pegar no fim do dia. É uma reta comprida, cercada de mato baixo dos dois lados, com acostamento estreito e cheio de buracos. Não tem posto, não tem casa, não tem luz. Só asfalto rachado, poeira vermelha e silêncio. E cobras, muitas cobras. Quando o sol esquenta o asfalto o dia inteiro e começa a esfriar de noite, elas saem do mato para buscar o calor que ainda sobra na pista. Jararaca, cascavel, cobra-cipó, já vi de tudo ali. Já passei por cima de várias. Já vi gente parar para tirar uma do meio da estrada e levar uma picada que quase matou. Naquele trecho, a regra era clara. Não para. Não desce, segue em frente. Eu conhecia bem essa regra. Tinha 23 anos de estrada. 23 anos carregando carga de um canto para o outro desse Brasil sem fim. Já dormi em cabine, fedendo a diesel. Já comi marmita fria em posto sujo. Já fiquei 3 dias parado em greve, sem saber se ia ter dinheiro para voltar para casa. A estrada me ensinou muita coisa, e uma delas era essa: não se envolve. Passa reto, seu problema é chegar vivo. Mas naquele dia, alguma coisa ia quebrar essa regra. Eu estava no automático, mão no volante, olho na pista, cabeça vazia. Pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Pensando na cama do hotel vagabundo que eu ia dormir dali a 1 hora. Pensando na cerveja gelada que eu ia tomar antes de apagar. Pensando em quanto tempo fazia que eu não via minha filha. 3 meses? 4? Ela tinha 11 anos e já nem ligava mais para saber onde eu estava. O rádio chiava baixinho. Alguém falava besteira no canal aberto. Outro reclamava de blitz. Outro cantava sertanejo desafinado. Eu nem estava prestando atenção, só seguia. Quilômetro após quilômetro, curva após curva. Mais um dia igual a tantos outros. Foi quando vi a primeira cobra morta. Estava esmagada no meio da pista, com a barriga branca para cima, brilhando sob aquela luz vermelha do entardecer. Era grande, devia ter mais de 1 metro. Eu passei por cima e senti o impacto leve das rodas. Olhei pelo retrovisor e vi o corpo partido se arrastando para o acostamento, levado pelo vento dos carros que vinham atrás. Começou. Eu falei sozinho, em voz baixa. Quando aparece a primeira, é sinal de que as outras estão vindo. Sempre foi assim. Eu acelerei um pouco, querendo sair daquele trecho logo. Mais uns 20 quilômetros e eu chegava em Januária. Mais 20 quilômetros e eu estava a salvo. Foi aí que eu vi. De longe, ainda não dava para entender direito. Era uma mancha no acostamento, alguma coisa escura, caída perto da cerca de arame farpado que separava a estrada do pasto. Pensei que fosse um saco de lixo, ou um animal morto, veado talvez. Já vi muito veado atropelado naquela região, mas aí eu vi o carrinho, um carrinho de bebê. Ele estava solto, alguns metros à frente da mancha escura, descendo devagar pela inclinação do acostamento. Descendo sozinho,
cruzando a faixa da direita, entrando na pista. Meu pé saiu do acelerador sem eu mandar. O coração deu um tranco no peito. Dentro do carrinho, alguma coisa se mexia. Eu pisquei, achando que estava vendo coisa. Cansaço da estrada, luz do fim do dia pregando peça. Mas não era. Era real. O carrinho continuava descendo, lento, silencioso, como se tivesse vida própria. E de dentro dele vinha um som, um choro de bebê. Fino, agudo, desesperado. Eu senti o ar faltar. Minha mão apertou o volante com força. Meu pé hesitou entre o freio e o acelerador. Duas vozes gritaram dentro da minha cabeça ao mesmo tempo. A primeira dizia: "Para! Agora! Desce e ajuda." A segunda dizia: "Não para, não se envolve, passa reto. Isso não é problema teu." Olhei para o relógio do painel. 17h42. Olhei para o retrovisor. Nenhum carro vindo atrás. Olhei para o acostamento de novo. A mancha escura era uma mulher, caída de lado, imóvel, com um braço esticado na direção do carrinho, como se tivesse tentado alcançá-lo antes de desmaiar. O carrinho continuava descendo. Mais 1 metro e ele ia cruzar a pista inteira. Mais 1 metro e qualquer caminhão que viesse na outra mão ia passar por cima. Eu respirei fundo. Senti o gosto de ferro na boca. Senti o suor descer pela nuca. Senti a decisão se formar antes mesmo de eu pensar nela. Pisei no freio. O caminhão roncou, gemeu, freou pesado. Arrastei ele para o meio da pista, atravessando as 2 faixas, bloqueando a passagem. Acendi o pisca-alerta. Puxei o freio de mão. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer barulho. Só o choro do bebê. Só o vento batendo na lataria. Só o som da minha própria respiração, curta e rápida. Abri a porta da cabine e desci. O calor do asfalto subiu pelas botas. O cheiro de mato seco e poeira entrou pelas narinas. Eu olhei para os 2 lados da estrada. Nada, nenhum carro, nenhuma alma viva. Só eu, a mulher caída, o carrinho descendo e aquele sol vermelho morrendo no horizonte. E foi aí que eu ouvi. Um som diferente, um arrasto leve, um deslizar suave, quase imperceptível, vindo do mato à esquerda. Virei a cabeça devagar e vi a primeira cobra. Ela estava parada na beirada do acostamento, com a cabeça erguida, a língua preta entrando e saindo, testando o ar. Era uma jararaca, grande, gorda, com as escamas brilhando naquela luz de fim de tarde. Meu sangue gelou. Olhei para o carrinho. Ele tinha parado a uns 5 metros de mim, ainda na pista, inclinado para o lado, balançando levemente. O bebê chorava mais alto agora, um choro que cortava o silêncio como uma faca. Olhei de novo para o mato e vi a segunda cobra. Essa era maior, mais escura. Vinha rastejando devagar, sem pressa, atraída pelo movimento, pelo choro, pelo calor que ainda subia do asfalto. As 2 se aproximavam. E eu estava ali, parado feito um idiota, com as mãos tremendo e a cabeça vazia, tentando entender o que fazer. Foi quando a mulher gemeu, um gemido baixo, confuso, arrastado. Ela mexeu a cabeça, tentou erguer o braço, mas o corpo não obedeceu. Caiu de novo, ficou imóvel. Eu respirei fundo e comecei a correr. Eu corri. Não foi uma corrida pensada, planejada, heróica. Foi o tipo de corrida que o corpo faz quando o cérebro ainda está tentando entender o que está acontecendo. As pernas se moveram sozinhas, pesadas dentro das botas de couro que eu usava há 3 anos, aquelas que já não tinham mais solado direito, mas que eu insistia em usar porque eram confortáveis. O asfalto queimava. Mesmo com a tarde caindo, o calor subia do chão como se a terra tivesse febre. Cada passada fazia meus joelhos reclamarem. 14 horas, sentado no caminhão, não deixa o corpo preparado para corrida nenhuma. Mas eu não podia parar, não podia pensar, só podia correr. O carrinho estava a uns 10 metros de mim quando comecei, a 5 metros quando as cobras se mexeram. Elas sentiram minha aproximação.
A jararaca da esquerda parou, ergueu a cabeça ainda mais e pela primeira vez eu vi o tamanho real daquela coisa. Devia ter quase 2 metros. O corpo grosso feito braço de homem, manchado de marrom e verde escuro, as escamas formando desenhos que pareciam caveiras. A boca se abriu um pouco. Eu vi os dentes, pequenos, curvos, amarelados. A outra cobra, a mais escura, continuou vindo. Ela não se assustou, não parou. Apenas deslizou, lenta e constante, como se tivesse todo o tempo do mundo. Como se soubesse que ali, naquele pedaço de estrada esquecido por Deus, ela era a dona. Eu cheguei perto do carrinho, me abaixei. E foi quando vi o bebê de verdade pela primeira vez. Era um menino, não podia ter mais de 6 meses, talvez menos. Estava enrolado num paninho azul desbotado, todo suado, com o rostinho vermelho de tanto chorar. Os olhinhos apertados, a boquinha aberta, os punhinhos cerrados socando o ar. Ele chorava com uma força que parecia impossível para um corpo tão pequeno. Por um segundo maldito, idiota, que eu nunca vou me perdoar. Eu congelei. Porque olhar para aquele bebê foi olhar para minha filha quando ela tinha aquela idade. Foi lembrar do peso dela no meu colo, do cheiro de leite e talco, do jeito que ela agarrava meu dedo com a mãozinha inteira, como se eu fosse o único ponto fixo no mundo dela. Foi lembrar de tudo que eu perdi quando escolhi a estrada em vez de ficar. E foi lembrar que agora, 11 anos depois, ela nem ligava mais para saber onde eu estava. O choro do menino me trouxe de volta. Eu segurei o carrinho. Estava quente. O metal tinha ficado exposto ao sol o dia inteiro e agora queimava na palma da minha mão. Dei um puxão brusco, tentando arrastar para longe das cobras, mas a roda da frente trava na borda do acostamento e quase tombou. Merda! Eu gritei mais alto do que devia. O grito ecoou pela estrada vazia e as cobras reagiram. A jararaca se mexeu rápido, mais rápido do que qualquer cobra deveria se mexer. Deslizou pelo acostamento, cortou a distância, chegou a menos de 3 metros do carrinho. Parou ali. Me encarou. Eu jurava que ela me encarou. A outra cobra, a escura, contornou pela direita, tentando cercar, tentando achar outro ângulo. Eu não tinha arma, não tinha nada. Só as mãos, só o corpo. Só o medo subindo pela garganta como Billy. Mas eu também não podia recuar, então eu fiz a única coisa que me veio na cabeça. Gritei alto, do fundo do peito, um grito que saiu rouco e desesperado. Bati os pés no chão com força, levantando poeira. Abri os braços, me fazendo maior, me fazendo parecer uma ameaça. Avancei um passo, depois outro, depois mais um. A jararaca recuou, só um pouco, meio metro talvez, mas recuou. A outra cobra parou de contornar. Ficou ali, hesitante, testando o ar com a língua. Eu continuei gritando, continuei batendo os pés. Cada pisada mandava uma dor aguda pelos joelhos, mas eu não parava. Não podia parar, porque no instante em que eu parasse, no instante em que eu mostrasse fraqueza, elas iam atacar. Ai, sai daqui! Eu berrei mesmo sabendo que cobra não entende palavra nenhuma. Mas o som funcionava, o volume, a vibração. Elas sentiam pelo chão, sentiam pelo ar. Dei mais um passo, mais um grito, mais uma pisada forte. A jararaca se afastou mais um pouco. A outra cobra começou a recuar também, devagar, voltando para o mato. Mas não iam embora. Não de verdade. Só estavam esperando eu fraquejar, esperando eu virar as costas. Eu segurei o carrinho de novo, com uma mão só dessa vez, e puxei com força. A roda destravou. Arrastei o carrinho uns 2 metros para trás, para longe da beira do acostamento, para mais perto do caminhão. O bebê continuava chorando, cada vez mais alto, mais desesperado. Tá tudo bem, eu falei, sem saber se estava falando com o bebê ou comigo mesmo. Foi quando eu ouvi o gemido de novo. A mulher. Olhei para onde ela estava caída, uns 15 metros à minha esquerda,
ainda perto da cerca. Imóvel, o braço esticado, a cabeça de lado e as cobras entre mim e ela, porque elas não tinham ido embora. Só tinham mudado de alvo. A jararaca começou a deslizar na direção da mulher, lenta, calculada, como se soubesse que ali tinha uma presa mais fácil, uma presa que não gritava, que não batia os pés, que não reagia. Meu coração quase parou. Eu olhei para o bebê no carrinho, olhei para a mulher caída, olhei para as cobras se aproximando dela. E tive que fazer uma escolha que ninguém deveria ter que fazer: deixar o bebê sozinho e ir ajudar a mulher. Ou ficar com o bebê e deixar a mulher à própria sorte. 2 segundos. Foi quanto tempo eu tive para decidir. 2 segundos que pareceram 2 anos. Eu segurei o carrinho. Empurrei ele com força na direção do caminhão, o mais longe possível das cobras. O bebê sacudiu. Chorou mais alto ainda, mas ficou seguro, preso nas tiras, protegido. E então eu corri para cima da mulher. Não foi uma corrida rápida, foi uma corrida pesada, dolorosa, de quem já não tem mais 20 anos e já não tem mais fôlego. As botas batiam no asfalto fazendo um barulho surdo. O suor escorria pelas costas, grudando a camisa no corpo. A respiração vinha curta, entrecortada, queimando a garganta. A jararaca estava a menos de 2 metros da mulher quando eu cheguei. Eu não pensei, só agi. Peguei uma pedra do acostamento, uma pedra grande, pesada, áspera na mão, e joguei com toda a força que eu tinha. A pedra passou raspando no corpo da cobra. Não acertou, mas o movimento foi suficiente. A jararaca se virou, me encarou. Ergueu a cabeça ainda mais, abrindo a boca, mostrando os dentes, o corpo inteiro tenso, pronto para atacar. E pela primeira vez eu senti medo de verdade. Não o medo instintivo, aquele que faz a gente correr ou gritar, mas o medo profundo, o medo que paralisa, o medo que faz a gente perceber que pode morrer ali, que pode dar um passo errado, levar uma picada e não chegar vivo no hospital mais próximo, que devia estar a uns 50 quilômetros dali. A cobra deslizou na minha direção. Eu recuei. 1 passo, 2, 3. Ela continuou vindo. Procurei outra pedra. Não tinha. Só poeira. Só terra seca. Só mato baixo. Olhei para o caminhão. Longe demais. O bebê estava lá, chorando, sozinho. Olhei para a mulher no chão. Ela gemeu de novo. Mexeu a mão, tentou abrir os olhos, e então eu vi, no chão do lado dela, meio escondido na poeira, uma garrafa vazia de plástico. Eu me abaixei rápido, peguei a garrafa e bati ela no chão com força. O barulho ecoou, seco, oco, alto. A cobra parou. Eu bati de novo, mais forte, mais alto. A jararaca hesitou, balançou a cabeça, recuou meio metro. Eu continuei batendo. Cada golpe mandava uma vibração pelo chão. Cada golpe fazia meu braço doer, mas funcionava. A cobra começou a se afastar, devagar, relutante, mas se afastou. E quando finalmente ela desapareceu no mato, eu deixei o ar sair todo de uma vez. As pernas tremiam, o coração batia tão forte que eu sentia as têmporas latejarem. As mãos suavam frio. Eu caí de joelhos no chão ao lado da mulher, e tudo que eu consegui fazer foi respirar. Respirar e chorar. Chorar sem lágrima, sem som, só com o peito apertado e a garganta fechada, porque eu tinha acabado de enfrentar a morte. E a morte tinha recuado, dessa vez. Mas a mulher ainda estava ali, desacordada. O bebê ainda estava ali, chorando, e a noite estava chegando. E naquele trecho de estrada, a noite não perdoava ninguém. Eu fiquei ali, de joelhos no acostamento, por tempo demais. Não sei dizer quanto. Segundos, talvez, ou minutos. O tempo tinha perdido o sentido. Tudo que existia era o som da minha respiração pesada, o choro do bebê lá longe e o silêncio pesado daquele fim de tarde que parecia não querer acabar nunca. A mulher estava caída de lado, com o rosto virado para a terra. O cabelo escuro, cheio de poeira vermelha, cobria metade do rosto.
Ela usava uma calça jeans desbotada, cheia de remendos nas barras, e uma blusa branca que já tinha sido branca há muito tempo. Nos pés, um chinelo simples. Um dos pés estava descalço. O chinelo tinha ficado alguns metros atrás, perdido na queda. Eu estendi a mão, hesitante, e toquei o ombro dela. Moça, minha voz saiu rouca, quebrada. Moça, você está me ouvindo? Ela não respondeu. Balancei o ombro dela de leve, com cuidado. Ela gemeu. Um som baixo, confuso, como alguém preso num pesadelo. Mas não acordou. Eu me aproximei mais, me abaixei até ficar na altura do rosto dela, e foi quando senti o cheiro, álcool, forte, azedo, o tipo de cheiro que não sai de roupa, que não sai de pele, que gruda em tudo e deixa um rastro. Meu estômago revirou. Eu conhecia aquele cheiro, conhecia bem demais. Meu pai tinha morrido cheirando assim. Meu tio também. Metade dos homens que eu conhecia na infância tinham passado a vida inteira carregando esse cheiro para cima e para baixo. Ah, não! Eu sussurrei, sentindo a decepção subir pela garganta feito veneno. Não faz isso comigo. Porque por um momento idiota, ingênuo, eu tinha achado que aquela mulher estava passando por alguma coisa séria. Um acidente, um desmaio. Alguma emergência médica que justificasse ela estar ali, caída na beira da estrada, com um bebê chorando sozinho num carrinho. Mas não, era só mais uma bêbada, mais uma que tinha escolhido a bebida em vez do filho. Eu me afastei, sentindo a raiva crescer no peito. Raiva dela, raiva da situação, raiva de mim mesmo por ter parado, por ter me envolvido, por ter arriscado minha vida por causa disso. Olhei para o céu. O sol tinha sumido quase todo. Só restava uma faixa alaranjada no horizonte, fina como uma cicatriz. As primeiras estrelas começavam a aparecer. E com a escuridão, o frio chegava. E as cobras também. Eu não podia ficar ali. Me levantei, limpei a poeira da calça e comecei a andar de volta para o carrinho. Cada passo pesava. Cada passo vinha acompanhado de uma voz na minha cabeça dizendo: deixa ela aí, pega o bebê, leva para o hospital mais próximo e deixa ela aí. Ela escolheu isso, mas havia outra voz, mais baixa, mais fraca, mais irritante. E se não for o que você está pensando? Eu parei no meio do caminho, virei para trás. A mulher continuava imóvel. O vento batia no cabelo dela, levantando a poeira em volta. Ela parecia tão pequena ali, tão frágil, tão perdida. Merda! Eu murmurei, cerrando os punhos. Voltei. Me ajoelhei de novo ao lado dela. Dessa vez, com mais cuidado, virei ela de barriga para cima. A cabeça pendeu para o lado. Os olhos se mexeram por baixo das pálpebras. Ela estava viva, respirando. Mas claramente fora de si. Eu peguei a garrafa vazia que tinha usado para afugentar a cobra. Era uma garrafa de refrigerante. Guardanaí, aqueles de 2 litros que vendem em qualquer boteco de beira de estrada. Abri a tampa, cheirei. Não era refrigerante, era cachaça. Ou alguma coisa parecida com cachaça. Forte, barata. Do tipo que queima a garganta e apaga a cabeça em 3 goles. Eu olhei para a mulher de novo, para o rosto dela. Devia ter uns 25 anos, talvez menos. Era difícil dizer. A vida de estrada envelhece todo mundo, mas os traços eram jovens, delicados até. As mãos tinham calos, unhas sujas de terra, mas eram mãos de quem trabalhava, não de quem bebia. Alguma coisa não batia. Olhei para o carrinho, lá longe. O bebê tinha parado de chorar. Isso me assustou mais do que o choro. Silêncio de bebê nunca é bom sinal. Levantei rápido, corri até lá. O menino estava acordado, os olhinhos abertos, ainda vermelhos, mas não chorando mais. Ele me olhou com aquela expressão confusa que bebê tem quando não sabe se deve ter medo ou não. A boquinha se mexia, procurando algo. Leite, provavelmente. Ou consolo. Eu enfiei a mão no carrinho, por baixo do paninho azul, e encontrei uma bolsa pequena de pano. Abri.
Dentro tinha uma mamadeira vazia, 3 fraldas limpas dobradas, um pacotinho de lenço umedecido e um papel amassado. Peguei o papel. Desamassei com cuidado. Era um pedaço de caderno escolar, daqueles de folha quadriculada. E tinha alguma coisa escrita à mão com letra tremida. Pensão atrasada, R$ 380. Já faz 2 meses. Ele disse que vai pagar hoje. Vou buscar. Volto antes de escurecer. Não deixa o Pedrinho com fome. Eu li de novo. E de novo. E tudo começou a fazer sentido. Ela não tinha escolhido beber. Ela tinha ido buscar dinheiro. Dinheiro que o pai da criança devia. Dinheiro da pensão. E alguém, provavelmente o desgraçado que devia, tinha dado álcool para ela. Tinha feito ela beber achando que era outra coisa. Eu senti a raiva voltar. Mas dessa vez não era a raiva dela. Voltei para perto da mulher. Me abaixei. Toquei o rosto dela de leve. Moça, eu falei mais firme agora. Moça, acorda, acorda para mim. Ela gemeu de novo, dessa vez mais alto. Os olhos se abriram um pouco, vidrados, confusos. Tentou focar em mim, mas não conseguiu. Onde... A voz dela saiu arrastada, enrolada. Você tá na estrada. Eu disse devagar. Você caiu. Seu bebê tá comigo. Ele tá bem, mas eu preciso que você fique acordada, entendeu? Preciso que você me diga o que aconteceu. Ela piscou. 1 vez. 2. A boca se mexeu, tentando formar palavras. Ele disse... Era refri. A voz sumiu no meio da frase. A cabeça pendeu de novo. Não, não, não. Eu segurei o rosto dela com as 2 mãos, obrigando ela a me olhar. Fica comigo. Fica acordada. Quem disse? Quem te deu isso? Os olhos dela encheram de lágrima. Mesmo confusos, mesmo perdidos, eles encheram de lágrima. Ele fugiu. Ela sussurrou. Pegou o dinheiro e fugiu. Meu estômago afundou. Quem fugiu? O pai do menino? Ela tentou acenar com a cabeça, mas o movimento foi fraco. Depois começou a chorar. Um choro baixo, sufocado, de quem tá tão confusa que nem sabe direito por que tá chorando. Eu bebi. Ele disse que era refri. Eu não sabia. Eu juro, eu não sabia. Eu sei, eu falei, e pela primeira vez em muito tempo eu senti vontade de abraçar alguém. Eu sei, não é sua culpa. Mas ela não me ouvia mais. Tinha apagado de novo. O corpo ficou mole. A respiração voltou a ficar lenta, pesada. Eu me sentei no chão ao lado dela e coloquei a mão na testa. Não tinha febre, só suor frio. Ela ia ficar bem, contanto que eu conseguisse tirar ela dali antes de escurecer de vez. Olhei para os 2 lados da estrada. Nenhum carro ainda, nenhuma ajuda. O celular estava no caminhão, mas eu sabia que ali não pegava sinal. Nunca pegou. Aquele trecho era um buraco negro de comunicação. A opção mais próxima era Januária, uns 20 quilômetros. Tinha um hospital pequenininho lá, pronto-socorro municipal. Nada sofisticado, mas era o que tinha. Eu podia colocar ela no caminhão e levar. Era arriscado. Ela estava bêbada, ou pior, intoxicada. Se ela vomitasse e engasgasse no meio do caminho, eu não ia conseguir fazer nada. Mas se eu esperasse ajuda ali, na beira da estrada, no escuro, com cobra saindo do mato, não tinha escolha certa, só escolha menos errada. Voltei para o carrinho. Peguei o bebê no colo. Ele estava molhado. Podia sentir a fralda encharcada. Mas ele não chorava. Só me olhava com aqueles olhinhos escuros, sérios, como se entendesse que a situação era grave. Tudo bem, Pedrinho. Eu falei baixinho, usando o nome que estava escrito no papel. Seu tio aqui vai dar um jeito. Pode confiar. Ele não respondeu, claro, mas alguma coisa no jeito que ele segurou meu dedo com a mãozinha minúscula me fez sentir que eu tinha feito a escolha certa, que parar tinha sido certo, que tudo aquilo, por mais assustador que fosse, tinha algum sentido. Eu não sabia ainda que significado era esse, mas ia descobrir. E ia descobrir do jeito mais difícil possível. Eu fiquei ali parado, com o bebê no colo,
olhando para a mulher desacordada e para o céu que escurecia rápido demais. O Pedrinho tinha parado de se mexer. Ficou quietinho nos meus braços, com a cabecinha encostada no meu peito, como se tivesse finalmente encontrado um lugar seguro. Eu sentia o peso dele, tão leve, tão frágil e ao mesmo tempo tão pesado. Porque aquele peso não era só do corpo, era a responsabilidade, era a certeza de que agora, quisesse eu ou não, a vida daquele menino dependia das minhas escolhas. E eu não fazia ideia de qual era a escolha certa. Olhei para o caminhão. Estava ali, atravessado na pista, com o pisca-alerta batendo no ritmo constante. Laranja, pausa, laranja, pausa. A luz refletia no asfalto escuro e criava sombras estranhas que dançavam no mato dos dois lados. Parecia uma cena de filme de terror. Daqueles filmes baratos que passam na TV de madrugada, onde o cara para na estrada errada e nunca mais volta para casa. Eu balancei a cabeça, tentando espantar o pensamento. Foca, pensa, decide. Opção 1. Colocar a mulher e o bebê no caminhão e dirigir até Januária. 20 quilômetros, 15 minutos talvez, se eu acelerasse. Mas e se ela vomitasse? E se ela engasgasse? E se ela tivesse alguma reação pior ao que quer que tivesse bebido? Eu não sabia fazer primeiros socorros, não sabia Heimlich, não sabia porra nenhuma além de dirigir caminhão e trocar pneu furado. Opção 2. Deixar ela ali, levar só o bebê e voltar depois com ajuda. Mas deixar ela sozinha, na beira da estrada, no escuro, com cobras saindo do mato, isso não era opção. Era sentença de morte. Opção 3. Ficar ali e esperar que algum carro passasse. Mas eu já estava ali há quanto tempo? 10 minutos? 15? E nenhum carro tinha passado. Aquela estrada era deserta de noite. Todo mundo que conhecia evitava. E quem não conhecia... Bem, quem não conhecia aprendia rápido. Não tinha opção boa. Só tinha opção que assustava menos. Eu respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado, e tomei a decisão. Ia levar os dois, junto, no caminhão. Caminhei de volta até onde a mulher estava caída. Ela tinha virado de lado de novo, com o braço dobrado debaixo do corpo. Parecia desconfortável, parecia doloroso, mas ela não reclamava. Só respirava, pesado e lento, num ritmo que me assustava. Eu me abaixei, ajeitei o bebê melhor no braço esquerdo e com a mão direita tentei erguer a mulher. Ela era mais pesada do que eu esperava. Não pesada de gorda, pesada de peso morto, de corpo que não ajuda. Cada músculo dela estava relaxado, desligado, entregue. Eu puxei pelos ombros e consegui sentar ela. A cabeça pendeu para frente. O cabelo caiu sobre o rosto. Ela gemeu, mas não acordou. Vamos lá, moça. Eu falei mais para mim do que para ela. Só mais um pouquinho. Só me ajuda um pouquinho. Passei o braço dela por cima do meu ombro. Segurei firme na cintura. Contei até 3 na cabeça e puxei. Ela levantou. Cambaleou. Quase caiu, mas levantou. Eu ajeitei o bebê de novo, que tinha começado a reclamar com um movimento brusco, e comecei a andar. Passos curtos, lentos, arrastados. Cada metro parecia 1 quilômetro. A mulher era peso puro nos meus ombros. As pernas dela mal tocavam o chão. Eu é que carregava tudo. O suor escorria pela testa, entrava nos olhos, ardia. A respiração vinha curta. O ombro começou a doer. Depois o pescoço. Depois as costas. 14 horas dirigindo já tinham cobrado o preço. Agora isso aqui ia cobrar o resto. Mas eu não parava. Não podia parar. Cheguei no caminhão. Abri a porta da cabine. O cheiro familiar de diesel, borracha velha e café requentado me bateu no rosto. Nunca pensei que fosse sentir alívio com aquele cheiro. Ergui a mulher. Tentei empurrar ela para dentro. Não deu. Era alto demais. Eu não tinha força suficiente segurando o bebê com um braço só. Porra! Eu xinguei, mais alto do que queria. O bebê assustou. Começou a chorar de novo.
Aquele choro fino, desesperado, que perfura os ouvidos e o peito ao mesmo tempo. Calma, calma, eu falei, balançando ele de leve. Desculpa. Tio aqui não queria gritar, mas ele não se acalmava. Eu olhei para os dois lados. Procurei algum lugar para colocar o bebê. Não tinha. Não podia colocar ele no chão. Não com cobra no mato. Não podia deixar ele no carrinho, longe de mim. Não dava tempo de buscar. Então, eu fiz a única coisa que consegui pensar. Sentei a mulher no chão, encostada na roda do caminhão. Ela escorregou um pouco para o lado, mas ficou, respirando. Viva! Subi na cabine, ainda segurando o bebê. Limpei o banco do passageiro com a mão, tirando as embalagens de bolacha, o copo de café vazio, a camisa suja que eu tinha jogado ali de manhã. Estendi a camisa no banco, fazendo uma espécie de ninho improvisado. Coloquei o Pedrinho ali, devagar, com cuidado. Ele afundou na camisa, pequeno demais, perdido demais. Chorou mais alto. As perninhas se mexeram, os bracinhos procuraram algo para segurar. Só um minutinho, eu falei, mesmo sabendo que ele não entendia. Só um minutinho e o tio volta. Desci correndo, peguei a mulher de novo. Dessa vez, sem o bebê no braço, foi mais fácil. Consegui erguer ela até a cabine. Empurrei, puxei, ajeitei. Ela caiu no banco do motorista feito saco de batata. A cabeça bateu no volante. Gemi junto com ela. Desculpa, eu sussurrei. Empurrei ela para o lado, abrindo espaço para mim. Peguei o bebê de novo, que já estava roxinho de tanto chorar. Coloquei ele no colo dela, tentando fazer ela abraçar ele instintivamente. Não funcionou. Os braços dela ficaram soltos, mortos. Eu tive que segurar os dois. Com um braço, segurava a mulher para ela não cair do banco. Com o outro, segurava o bebê para ele não escorregar. E eu ainda tinha que dirigir. Olhei para o volante, para o câmbio, para o acostamento vazio. Tá de sacanagem, eu falei sozinho. Mas não tinha outro jeito. Ajeitei a mulher de lado, encostada na porta, com o cinto de segurança atravessado por cima dela. Não era o jeito certo de usar cinto, mas era melhor que nada. Coloquei o bebê no colo dela de novo, e dessa vez amarrei o paninho azul em volta dos dois, fazendo um nó apertado que prendia o menino contra o peito da mãe. Não era seguro, não era certo, mas era o que eu tinha. Liguei o motor. O caminhão roncou, tossiu e pegou. O barulho encheu a cabine. O bebê assustou de novo, mas não chorou. Só ficou ali, olhando para mim com aqueles olhos grandes e assustados. Coloquei a marcha, tirei o pé da embreagem e foi quando eu ouvi. Um carro, vindo pela estrada, rápido, olhei pelo retrovisor e vi os faróis. 2 pontos de luz cortando a escuridão, vindo na direção contrária, vindo rápido demais. Meu estômago gelou, porque naquela estrada, a essa hora da noite, carro que vem rápido demais nunca é boa notícia. Eu olhei para o caminhão atravessado na pista, para os piscas batendo, para a mulher desacordada ao meu lado, para o bebê preso no paninho azul, e pensei, e se for ele? E se for o desgraçado que fez isso com ela? E se ele voltou? E se ele viu o caminhão parado e resolveu terminar o serviço? Os faróis se aproximavam, mais perto, mais perto. Eu não sabia se arrancava com o caminhão ou se esperava. Não sabia se era ajuda ou perigo. Não sabia nada. Só sabia que em poucos segundos eu ia descobrir. E que talvez fosse tarde demais para fazer qualquer coisa. Os faróis cortavam a escuridão como facas. Eu podia ouvir o motor agora. Era um som alto, agressivo, de veículo que estava sendo forçado além do limite. O tipo de som que a gente ouve quando alguém está fugindo de alguma coisa, ou indo atrás de alguém. Minha mão apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O coração batia tão rápido que eu sentia o pulso latejando nas têmporas. Cada segundo que passava parecia mais longo que o anterior. O bebê começou a chorar de novo. Um choro baixinho, fraquinho, como se ele também sentisse o perigo se aproximando. Eu olhei para o painel.
A chave estava ligada, o motor estava ligado, era só soltar a embreagem e sair. Mas o caminhão estava atravessado, ia demorar uns bons segundos para manobrar. E se fosse ele, se fosse o cara que fez isso com ela, esses segundos eram tudo que ele precisava para me alcançar. Pensei em descer, em pegar a mulher e o bebê e correr para o mato. Mas correr para onde? Para o meio das cobras, no escuro, segurando um bebê e carregando uma mulher desacordada? Não tinha para onde correr. Não tinha como fugir. Só tinha como enfrentar. Os faróis estavam a uns 200 metros agora. Eu conseguia ver que era uma caminhonete, uma F-250 talvez, ou uma Hilux, preta, com a lataria rabiscada de poeira vermelha. Vinha pela faixa contrária, mas diminuiu a velocidade quando viu o caminhão atravessado. Minha respiração parou. O veículo reduziu mais. Começou a desviar, passando pelo acostamento. Por um momento eu pensei que ele ia passar direto, que ia continuar seu caminho, que eu tinha me preocupado à toa. Mas então ele parou, bem na minha frente, motor ligado, faróis altos apontados diretamente para a cabine do caminhão, cegando tudo. Eu não conseguia ver quem estava dentro, só via a silhueta, um vulto escuro por trás do para-brisa. Os segundos se arrastaram, ninguém desceu. Ninguém falou nada. Só ficamos ali. Eu dentro do caminhão, com uma mulher desacordada e um bebê chorando. E alguém dentro da caminhonete, imóvel, me observando. Minha mão procurou alguma coisa para usar como arma. Encontrou a chave de roda que eu sempre deixava atrás do banco. Era pesada, de ferro. Servia. Segurei ela firme, escondida entre as pernas, pronta para usar. A porta da caminhonete se abriu. Um homem desceu, alto, largo de ombros. Usava um boné sujo, camisa xadrez com as mangas enroladas, calça jeans rasgada no joelho. Tinha uma barriga de cerveja, mas o tipo de barriga que vem acompanhada de força. O tipo de homem que já trabalhou pesado a vida inteira e ainda tinha músculos por baixo da gordura. Ele não se aproximou. Ficou parado ali, na frente da caminhonete, com as mãos nos bolsos, me estudando. Problemas? Ele gritou por cima do barulho dos motores. A voz era grossa, arrastada, cansada. Eu não respondi. Só olhei para ele, tentando descobrir se era ameaça ou ajuda. Ele deu um passo para frente. Eu apertei a chave de roda. Ô parceiro, ele falou de novo, mais alto. Cê tá bem aí? Ainda não respondi. Meu cérebro trabalhava rápido, calculando possibilidades. Se ele era o cara que tinha feito aquilo com a mulher, ele não ia perguntar se eu estava bem. Ia partir para cima, ia tentar me tirar do caminhão, ia querer levar ela de volta. Mas ele só ficou ali, esperando. O bebê chorou mais alto. O homem inclinou a cabeça, tentando ver melhor dentro da cabine. Peraí, ele disse com a voz mudando de tom, menos grossa, mas preocupada. Tem um bebê aí? Eu engoli seco. Minha garganta estava tão seca que doeu. Tem. Eu finalmente respondi, e minha própria voz saiu estranha, rouca, desconfiada. O homem deu mais um passo. Eu me encolhi no banco, segurando a chave de roda mais firme ainda. Calma, calma. Ele levantou as mãos, mostrando as palmas. Não vou fazer nada. Só quero ajudar. Fica aí, eu avisei, e pela primeira vez mostrei a chave de roda, erguendo ela o suficiente para ele ver. Ele parou imediatamente, olhou para a ferramenta, depois para mim, e então fez algo que eu não esperava. Riu. Não foi uma risada de deboche. Foi uma risada cansada, quase triste, como se ele entendesse perfeitamente porque eu estava com medo. Tá certo, rapaz, ele disse ainda com as mãos erguidas. Você tá certo de desconfiar. Essa estrada não é lugar de confiar em ninguém, não. Mas eu juro por Deus e por minha mãe que só quero ajudar. Vi seu caminhão atravessado e pensei que tivesse acontecido um acidente. Eu continuei olhando para ele, sem afrouxar a pegada na chave. Ele suspirou, baixou as mãos devagar. Meu nome é Valdir, ele disse. Moro em Januária, trabalho com gado.
Tô voltando de uma entrega lá em Montes Claros. Ele apontou para trás, na direção de onde tinha vindo. Só queria saber se você precisa de ajuda. Se não precisar, eu vou embora e te deixo em paz. Palavra. Algo na voz dele me fez hesitar. Tinha uma honestidade ali, uma simplicidade, o jeito de gente que passa a vida inteira trabalhando duro e não tem paciência para enrolação, mas eu ainda não confiava. Não preciso de ajuda, eu falei tenso. Valdir assentiu, devagar, como se entendesse. Beleza, ele disse. Mas só uma pergunta, se você me permite. Eu não respondi. Ele continuou mesmo assim. Essa mulher aí do seu lado, ele apontou com a cabeça. Ela tá bem? Olhei para a mulher. Ela continuava desacordada, a cabeça pendendo para o lado, o corpo mole. Tá viva, eu respondi, seco. E o bebê? Também. Valdir coçou a barba por fazer, olhou para o céu, depois de volta para mim. Cê sabe que tem cobra saindo do mato agora, né? Ele disse, num tom quase casual. E que essa estrada fica perigosa depois que escurece. Tem gente que para carro aqui para assaltar caminhoneiro. Já vi isso acontecer 3 vezes nos últimos 2 anos. Meu estômago apertou. Por isso eu tô dizendo, ele continuou. Se você quiser, eu posso ir na frente, abrindo caminho com a caminhonete. A gente chega em Januária em 15 minutos. Tem um posto de saúde lá. Pequenininho, mas tem. Dá para ver essa mulher direito. Eu pesei as opções. Ele podia estar falando a verdade, ou podia estar me atraindo para uma armadilha. Mas também, se ele quisesse me fazer mal, já teria feito. Não precisava pedir permissão. Não precisava conversar. Era só partir para cima. E a mulher precisava de ajuda. Urgente. Como eu sei que posso confiar em você? Perguntei, ainda desconfiado. Valdir deu de ombros. Não sabe. Ele respondeu honesto. Mas eu também não sei se posso confiar em você. Você tá ali com uma chave de roda na mão, parecendo pronto para quebrar minha cabeça. Ele riu de novo. Aquela risada cansada. Mas eu vou confiar mesmo assim, porque é isso que a gente faz. A gente confia. Ou a gente fica aqui parado até de manhã, com medo um do outro, enquanto essa mulher e esse bebê precisam de ajuda. Ele tinha razão. Merda, mas ele tinha razão. Eu soltei o ar devagar. Baixei a chave de roda. Coloquei ela de volta atrás do banco. Tá bom, eu disse. Você vai na frente. Eu sigo atrás. Mas se você fizer qualquer coisa estranha, se você parar em lugar errado, se você tentar alguma coisa, eu juro que passo por cima de você com esse caminhão. Valdir sorriu. Um sorriso torto, mas genuíno. Eu não esperava menos, ele disse. Voltou para a caminhonete, entrou, ligou o motor, esperou eu manobrar o caminhão. Levei uns bons 30 segundos para destravar e alinhar na pista. Minha mão tremia no câmbio, meu pé tremia no pedal. Mas consegui. A caminhonete começou a andar, devagar, dando espaço para eu acompanhar. Eu segui atrás. E foi ali, naquele momento, seguindo um estranho pela estrada escura, com uma mulher desacordada ao meu lado e um bebê chorando no colo dela, que eu percebi uma coisa. Eu não estava mais sozinho. Pela primeira vez desde que tinha parado, eu não estava sozinho. E isso, por mais assustador que tudo fosse, me dava um pouco de esperança. Dirigimos em silêncio por uns 10 minutos. A estrada era reta, escura, vazia. Os faróis da caminhonete na frente iluminavam apenas um pedaço pequeno de asfalto. O resto era escuridão total, sem lua, sem estrelas, só o vazio. O bebê tinha parado de chorar. Não sei se era bom ou ruim. Olhei para ele de vez em quando, só para ter certeza que ele ainda estava respirando. Tava. O peitinho subia e descia. Pequeno, frágil, mas vivo. A mulher continuava desacordada. Cada buraco na pista fazia o corpo dela balançar. Cada solavanco fazia a cabeça pender mais. Eu tentava segurar ela com um braço enquanto dirigia com o outro, mas estava ficando cada vez mais difícil. Meus músculos gritavam,
Minha coluna gritava, tudo gritava. Foi quando vi as luzes, na frente, do lado esquerdo da estrada, um aglomerado pequeno de luz amarelada, casas, postes, uma placa desbotada que dizia Januária, 2 km. Graças a Deus. A caminhonete acelerou um pouco. Eu acompanhei. Entramos na cidade em menos de 5 minutos. Era uma cidade pequena, ruas de paralelepípedo, casas simples, tudo fechado, quase ninguém na rua. A caminhonete virou à esquerda, passou por uma praça vazia e parou em frente a um prédio baixo, pintado de azul claro descascado. Uma placa na frente dizia Posto de Saúde Municipal. Pronto atendimento 24 horas. Valdir desceu da caminhonete. Veio até a porta do meu caminhão. Chegamos, ele disse. Eu só consegui acenar com a cabeça. Ele abriu a porta, ajudou a tirar a mulher. Juntos, carregamos ela até a entrada do posto. Uma enfermeira apareceu, de jaleco branco amarelado, cara de sono. O que houve? Ela perguntou. Ela bebeu alguma coisa. Eu expliquei rápido. Não sei o que. Tá desacordada faz um tempo. E tem um bebê. A enfermeira olhou para o Pedrinho, ainda amarrado no peito da mãe. Traz ela para cá, ela disse, apontando para uma maca. Colocamos a mulher na maca. A enfermeira chamou mais alguém. Um médico apareceu, jovem, cansado, mas atento. Começou a examinar. Eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Valdir colocou a mão no meu ombro. Cê fez o certo, ele disse baixo. Eu não respondi, porque não sabia se tinha feito mesmo. A sala de espera cheirava a desinfetante e mofo. Era um cheiro que grudava na garganta, que entrava pelas narinas e não saía mais. O tipo de cheiro que existe em todo o hospital público, em todo posto de saúde de cidade pequena. O cheiro da precariedade, da falta, do improviso. Eu estava sentado num banco de plástico azul, daqueles que grudam na pele quando a gente sua. Valdir sentou do meu lado, com as pernas abertas, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. A gente não falava nada. Só ficava ali, olhando para a porta dupla de vidro fosco por onde tinham levado a mulher e o bebê. Fazia meia hora, ou talvez fossem 10 minutos. Eu tinha perdido a noção do tempo. A única outra pessoa na sala de espera era uma senhora de cabelo branco, sentada no canto, com uma sacola de feira no colo. Ela tossia de vez em quando, uma tosse seca, doída, que fazia o corpo inteiro estremecer. Ninguém vinha atender ela. Ela só ficava ali, esperando sua vez, resignada. A luz fluorescente do teto piscava. De vez em quando apagava por uns segundos e voltava, fazendo aquele barulho elétrico irritante. Parecia que a qualquer momento ia queimar de vez e deixar todo mundo no escuro. Eu esfregava as mãos, tentando limpar a sujeira. Tinha terra vermelha embaixo das unhas. Poeira grudada nos pelos do braço, suor seco na camisa. Eu devia estar fedendo. Não que me importasse, só queria notícia, só queria saber se eles estavam bem. Primeira vez que você faz isso? Valdir perguntou de repente, quebrando o silêncio. Eu olhei para ele sem entender. Isso o quê? Para ajudar alguém na estrada. Pensei na pergunta. Era uma pergunta simples, mas a resposta não era. Não sei, eu disse, honesto. Já ajudei a trocar pneu. Já emprestei macaco. Já dei carona pra gente que ficou sem gasolina. Fiz uma pausa. Mas isso foi diferente. Valdir assentiu, como se entendesse perfeitamente. Sempre é diferente quando tem criança envolvida, ele disse baixo. Muda tudo. Você tem filho? Ele demorou para responder. Olhou para as próprias mãos, para as cicatrizes velhas nos nós dos dedos, nas unhas rachadas de trabalho pesado. Tive, ele disse, e a voz falhou no meio da palavra. Não perguntei mais nada. Não precisava. Eu sabia o que aquele tive significava. Sabia pela forma como ele tinha dito. Sabia pelo silêncio que veio depois. A gente ficou ali, lado a lado, dois estranhos unidos por uma situação que nenhum de nós tinha escolhido.
unidos pelo cansaço, pela espera, pela incerteza. Foi quando a porta se abriu. O médico saiu, jovem, magro, com olheiras fundas. Ele olhou em volta procurando alguém. Eu me levantei num pulo. Eles estão bem? Perguntei antes mesmo dele abrir a boca. O médico me olhou, estudando meu rosto, tentando entender quem eu era. Você é parente dela? Não, eu respondi rápido. Eu só achei ela na estrada, desacordada, com o bebê. Eu trouxe ela para cá. O médico assentiu devagar, cansado demais para questionar. Ela está estável, ele disse, e eu senti meu corpo inteiro relaxar. A gente fez uma lavagem gástrica. Ela tinha ingerido uma quantidade considerável de álcool, misturado com alguma coisa que a gente ainda não conseguiu identificar completamente. Pode ter sido remédio, pode ter sido outra substância. Ela estava muito intoxicada. Mas ela vai ficar bem? Insisti. Vai, ele confirmou. Ela já acordou, ainda está confusa, desorientada, mas consciente. E o bebê está bem também. Só estava com fome e com a fralda suja. A enfermeira já cuidou disso. Eu respirei fundo, fechei os olhos. Senti as pernas bambas. Posso ver ela? O médico hesitou. Você disse que não é parente. Não sou, mas eu procurei as palavras certas. Mas eu preciso saber que ela está bem. Eu preciso falar com ela, entender o que aconteceu, para ter certeza que ela está segura. O médico me estudou por mais alguns segundos, depois suspirou. 5 minutos, ele disse. Não mais que isso. Ela precisa descansar. Acenei com a cabeça. Ele me levou por um corredor estreito, com paredes pintadas de verde hospital, descascadas em vários lugares. Passamos por 2 portas fechadas antes de parar na terceira. Ela está aqui, ele disse. Mas lembra, 5 minutos. Abri a porta devagar. O quarto era minúsculo. Tinha uma cama hospitalar encostada na parede, uma cadeira de plástico no canto e uma janela pequena com a cortina fechada. A luz era fraca, amarelada, vinda de um abajur sobre a mesinha de cabeceira. A mulher estava deitada na cama, com o lençol puxado até o peito. O cabelo, agora limpo, caía sobre o travesseiro. O rosto, sem a poeira e o suor, era mais jovem do que eu tinha pensado. Ela não devia ter mais que 23, 24 anos. Os olhos estavam abertos, mas vidrados, olhando para a parede. O bebê estava num bercinho improvisado ao lado da cama, uma caixa de papelão forrada com cobertor. Dormia tranquilo, finalmente. Eu entrei devagar. Fechei a porta atrás de mim. A mulher virou a cabeça, me olhou. Por um momento não demonstrou reação nenhuma. Depois os olhos se encheram de lágrimas. Foi você, ela disse com a voz rouca, quebrada. Foi você que me achou. Eu não sabia o que dizer. Só acenei com a cabeça. Ela começou a chorar. Não um choro alto, dramático. Um choro silencioso, doloroso, que fazia os ombros tremerem e o peito subir e descer rápido demais. Eu não sabia. Ela sussurrou entre soluços. Eu não sabia que ele tinha botado álcool. Eu juro. Eu achei que era refri. Ele disse que era refri. Eu confiei. Puxei a cadeira e sentei perto da cama. Eu sei, eu falei, baixo. Não precisa explicar agora. Mas ela queria explicar, precisava explicar. Como se guardasse aquilo dentro ia matar ela. Ele devia a pensão, ela continuou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. 2 meses. Eu não tinha mais dinheiro para comprar leite para o Pedrinho, não tinha mais nada. Então eu fui na casa dele. Pedi, implorei. Ele disse que ia pagar. Disse que só precisava ir no banco. Pediu para eu esperar. Ofereceu uma bebida enquanto isso. Ela parou. Engoliu seco. Fechou os olhos. Quando eu acordei, ele tinha ido embora. Levou tudo. O dinheiro, o celular que eu tinha deixado na mesa, até minha carteira. Eu fiquei tonta, não conseguia andar direito. Mas eu peguei o Pedrinho e saí. Porque eu não podia ficar lá, não podia. Você tentou voltar para casa? Ela assentiu.
Moro longe, do outro lado da cidade. Pensei que conseguia andar, mas eu não lembro direito do que aconteceu. Só lembro de cair, de não conseguir levantar, de ver o carrinho indo embora sozinho. A voz dela falhou. Eu tentei gritar, mas não saía som. Tentei me levantar, mas o corpo não obedecia. Eu só conseguia pensar: meu filho vai morrer. Meu filho vai morrer e é minha culpa. Ela voltou a chorar, mais forte agora. Eu estendi a mão sem pensar e segurei a mão dela. Era pequena, fria, trêmula. Não foi sua culpa, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente acreditei nas palavras que estavam saindo da minha boca. Você não fez nada errado. Você foi enganada. Você foi vítima. Mas eu bebi, ela insistiu. Eu bebi sem conferir. Você confiou, eu corrigi. Confiou na pessoa errada. Isso não é crime. Isso não é culpa. Ela me olhou, os olhos vermelhos, o rosto manchado de lágrima. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por parar. Obrigada por não passar reto. Obrigada por salvar meu filho. Eu não sabia o que responder, porque a verdade é que eu quase tinha passado reto, quase tinha seguido a regra que todo caminhoneiro aprende. Não se envolve. E se eu tivesse seguido aquela regra, aquele bebê não estaria aqui agora. Estaria morto na beira da estrada, devorado por cobra ou atropelado por algum caminhão que vinha atrás. A ideia me deixou enjoado. Como você se chama? Perguntei, tentando mudar de assunto. Jéssica, ela respondeu. Jéssica Ferreira da Silva. Eu sou Marcos, Marcos Antônio, mas todo mundo me chama só de Marcos mesmo. Ela esboçou um sorriso fraco, o primeiro sorriso desde que tudo isso tinha começado. Prazer, Marcos, mesmo nas piores circunstâncias. A gente ficou ali por mais alguns minutos. Eu contei para ela o que tinha acontecido, as cobras, o Valdir, a viagem até Januária. Ela escutou tudo, às vezes fechando os olhos quando a história ficava pesada demais. Quando terminei, ela perguntou: e agora? O que vai acontecer comigo? Eu não tinha resposta, porque a verdade é que eu não sabia. Não fazia ideia de como funcionava nada disso. Se ela ia ter que ficar internada, se ia ter que fazer boletim de ocorrência, se a polícia ia se envolver, se o cara que fez isso ia ser preso. A gente vai descobrir, eu disse, tentando soar mais confiante do que realmente estava. Juntos. E foi quando percebi o que tinha acabado de dizer. Juntos. Como se eu tivesse me comprometido. Como se aquilo fosse problema meu agora. E talvez fosse, porque quando a gente para na estrada para ajudar alguém, quando a gente segura um bebê chorando no colo, quando a gente enfrenta a cobra de frente para salvar uma vida, a gente não volta a ser a mesma pessoa. A gente muda. E eu tinha mudado, mesmo sem perceber, mesmo sem querer. Eu tinha mudado. Saí do quarto com as pernas pesadas. Não era cansaço físico, embora meu corpo implorasse por descanso. Era outra coisa, um peso diferente, o peso de ter ouvido a história dela, de ter visto as lágrimas, de ter sentido na palma da minha mão o tremor dos dedos dela enquanto falava. Valdir ainda estava na sala de espera, na mesma posição, como se não tivesse se mexido nem um centímetro. Quando me viu, levantou. E aí? Ela tá bem? Eu disse, a voz ainda rouca. Os dois estão bem? Ele soltou o ar devagar, como se tivesse segurado a respiração esse tempo todo. Graças a Deus. A gente ficou ali parado, sem saber direito o que fazer agora. A missão tinha sido cumprida, a mulher estava segura, o bebê estava seguro. Eu podia ir embora, voltar para o caminhão, seguir viagem, entregar minha carga, voltar para a rotina. Mas meus pés não se mexiam. Tem uma coisa que eu não te contei. Valdir disse de repente. Olhei para ele. O quê? Ele coçou a nuca, parecendo desconfortável. Eu conheço essa moça. A Jéssica. Meu estômago apertou. Como assim você conhece? Não pessoalmente, ele se apressou em explicar. Mas eu sei quem ela é. Januária é pequena.
Todo mundo conhece todo mundo, ou pelo menos sabe de todo mundo. E Valdir suspirou. Olhou para os lados, como se estivesse procurando as palavras certas. Ela trabalha na padaria da dona Marli, aquela que fica na rua de trás da praça. Trabalha desde os 15 anos. É uma menina trabalhadora, honesta, nunca se meteu em confusão, nunca deu motivo para a língua da cidade falar mal. Ele fez uma pausa, até conhecer o Júnior. Júnior? O pai do menino? Valdir cuspiu as palavras como se fossem veneno. Um vagabundo, um filho da puta que nunca trabalhou direito na vida. Vivia de bico, de favor, de enganar gente. Ele convenceu a Jéssica de que ia casar com ela, de que ia cuidar dela, de que ia ser um homem de verdade quando o bebê nascesse. Valdir deu um sorriso amargo. Obviamente não foi. Ele abandonou ela? Pior, ficou um tempo. Só o suficiente para foder a vida dela de todas as formas possíveis. Pegava o dinheiro que ela ganhava na padaria, bebia, jogava, sumia por dias. Quando o Pedrinho nasceu, ele apareceu no hospital só uma vez. Olhou para o menino, deu de ombros e foi embora. Eu senti a raiva crescer no peito. A Jéssica tentou entrar com pedido de pensão. Valdir continuou. Foi no fórum, fez tudo certinho. O juiz mandou ele pagar 380 por mês. Não é muito, mas era alguma coisa. Ele pagou o primeiro mês, depois parou. Começou a dar desculpa. Dizia que não tinha dinheiro, que ia pagar depois, que ela estava exagerando. Valdir balançou a cabeça com nojo. A Jéssica não é de brigar. Não é de fazer barraco. Ela só queria o que era direito dela, o que era direito do filho dela. Então, ela ia na casa dele, humilde, pedia. E ele sempre enrolava, sempre prometia, sempre mentia. Até hoje. Até hoje, Valdir confirmou. Só que hoje ele decidiu dar um jeito mais criativo de não pagar. Minha mão fechou num punho involuntário. Você sabe onde esse cara tá? Valdir me olhou sério. Sei, mas não adianta você ir lá fazer justiça com as próprias mãos. Isso aqui não é filme de vingança. É vida real. E na vida real, se você fizer isso, quem vai se ferrar é você. Eu sabia que ele estava certo. Mas isso não acalmava a raiva que queimava por dentro. Então o que a gente faz? A gente vai na polícia. Valdir disse firme. Amanhã de manhã. A gente faz um boletim. A gente conta o que aconteceu. Deixa a lei cuidar disso. A lei não cuida de nada nesse país. Eu rebati amargo. Às vezes não, Valdir concordou. Mas às vezes sim. E a gente tem que tentar. Porque é o certo a fazer. Ele tinha razão. De novo, eu olhei para o relógio na parede. 2 da manhã. Tinha perdido a noção completa de quanto tempo tinha passado desde que eu tinha freado o caminhão na estrada. Você tem onde dormir? Valdir perguntou. Tenho. Ia ficar num hotel ali na entrada da cidade. Esquece esse plano. Dorme na minha casa. Tenho um quarto de hóspede. Não é nada luxuoso, mas tem cama e chuveiro. Eu hesitei. Cara, você já fez demais. Não discute. Ele cortou levantando a mão. Você vai dormir na minha casa. Amanhã a gente volta aqui de manhã cedo. Vê como a Jéssica tá e decide o próximo passo. Eu não tinha energia para discutir. Tá bom. A casa do Valdir era simples. Um sobrado pequeno, pintado de amarelo desbotado, com uma varanda na frente e um quintal com pé de manga nos fundos. Ficava numa rua tranquila, sem asfalto, só terra batida. Ele me levou direto para o quarto de hóspede. Era pequeno. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para o quintal. Cheirava a naftalina e roupa guardada há muito tempo. O banheiro é ali no fim do corredor. Ele apontou. Toalha está na prateleira. Se precisar de alguma coisa, me chama. Valeu, Valdir. Sério, eu não sei como agradecer. Ele deu um tapinha no meu ombro. Não precisa agradecer, só faz o que tem que ser feito amanhã. Fechou a porta e me deixou sozinho. Eu me sentei na cama.
As molas rangeram. O colchão era duro, mas não me importei. Tirei as botas, tirei a camisa. Fiquei só de calça mesmo. Deitei. E foi aí que tudo desabou. Tudo que eu tinha segurado o dia inteiro. Tudo que eu tinha empurrado para baixo, para dentro, para longe, veio de uma vez. As mãos começaram a tremer. Primeiro devagar, depois mais rápido, depois o corpo inteiro tremeu. Eu apertei os punhos, tentando controlar, mas não consegui. Porque só agora, naquele quarto escuro e silencioso, eu entendi de verdade o que tinha acontecido. Eu tinha quase visto um bebê morrer. Eu tinha enfrentado cobras, sozinho, sem arma, sem nada. Eu tinha carregado uma mulher desacordada por uma estrada deserta no escuro. Eu tinha confiado num estranho que podia ter me matado. E qualquer uma dessas coisas podia ter dado errado. Muito errado. Uma das cobras podia ter me picado. A mulher podia ter morrido no caminho. O Valdir podia ter sido outra pessoa. Outra intenção. Eu podia não estar aqui agora. E tudo por quê? Porque eu tinha parado. Porque pela primeira vez em 23 anos de estrada, eu tinha quebrado a regra de ouro. Não se envolve. As lágrimas vieram, silenciosas, quentes, descendo pelo rosto, caindo no travesseiro. Eu não chorava há anos. Não desde o funeral do meu pai. Não desde o dia que minha ex-mulher pegou minha filha e foi embora, dizendo que eu amava a estrada mais do que amava elas. Mas agora, eu chorava. Chorava de alívio, de medo atrasado, de cansaço, de tudo. E no meio das lágrimas, eu pensei em Pedrinho. Naquele bebê pequeno, frágil, que tinha passado por tudo aquilo sem entender nada, que tinha chorado sozinho num carrinho descendo uma estrada perigosa, que tinha ficado a metros de cobras venenosas, que tinha quase ficado órfão. E pensei na minha filha, Lívia, que agora tinha 11 anos e mal falava comigo, que cresceu me vendo ir embora e voltar, sempre escolhendo a estrada em vez dela. Que aprendeu desde cedo que o pai era ausente, que o pai não ficava, que o pai sempre tinha uma carga para entregar, sempre tinha uma viagem para fazer, sempre tinha uma desculpa. Quando foi a última vez que eu segurei ela no colo? Quando foi a última vez que eu olhei nos olhos dela e realmente prestei atenção? Quando foi a última vez que eu escolhi ela em vez da estrada? Eu não lembrava. E isso doía mais do que qualquer coisa, porque hoje eu tinha salvado o filho de outra pessoa, mas o meu próprio eu tinha deixado para trás. Virei de lado, encolhi as pernas, abracei o travesseiro e chorei até o sono vir. Acordei com o sol batendo na cara. Não era um sol forte. Era um sol fraco de manhã cedo, ainda alaranjado, que entrava pela janela e fazia poeira dançar no ar. Levantei com o corpo doendo, cada músculo reclamava. As costas, os ombros, as pernas, tudo. Olhei para o relógio no criado mudo, 6:30 da manhã. Tinha dormido 4 horas, talvez menos, mas não conseguia voltar a dormir. Me levantei, coloquei a camisa de volta, as botas, saí do quarto. A casa estava em silêncio. Valdir ainda devia estar dormindo. Fui até a cozinha. Tinha um bilhete grudado na geladeira. Café tá pronto na garrafa térmica. Pão tá na cesta. Me acorda quando você levantar. A gente volta no posto de saúde às 8 horas. Servi café. Negro, forte, amargo, do jeito que eu gostava. Sentei na mesinha da cozinha e bebi devagar, olhando pela janela para o quintal. O pé de manga estava carregado. Tinha um cachorro deitado na sombra. Um cachorro velho, marrom, com o focinho grisalho. Ele me olhou por um segundo, decidiu que eu não era ameaça e voltou a dormir. Pensei em ligar para Lívia. Peguei o celular, olhei para a tela. O dedo pairou sobre o nome dela na lista de contatos. Mas não liguei, porque eu não sabia o que dizer. Porque tinha medo de ouvir a frieza na voz dela. A indiferença. O "Oi, pai, tô ocupada. A gente fala depois." Guardei o celular de volta no bolso.
Covarde, eu pensei, mas não mudei de ideia. Às 8 horas em ponto, eu e Valdir estávamos de volta no posto de saúde. Jéssica estava acordada, sentada na cama com o Pedrinho no colo. Ela tinha tomado banho, vestia uma roupa limpa que alguém tinha trazido, provavelmente uma enfermeira. O cabelo estava preso num rabo de cavalo, o rosto ainda pálido, mas mais composto. Quando me viu, sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Bom dia, Marcos. Bom dia. Como você tá? Melhor, ela disse. Muito melhor. Graças a você. Eu dei de ombros, sem jeito. Não fiz nada demais. Salvou minha vida. Ela corrigiu séria. E a vida do meu filho. Isso é tudo. Valdir entrou atrás de mim. Jéssica o reconheceu imediatamente. Seu Valdir, não sabia que o senhor estava envolvido nisso também. Tô sim, menina, ele disse, com um sorriso paternal. E hoje nós vamos na delegacia, juntos, fazer um boletim do que aconteceu. O sorriso dela sumiu. Delegacia? É, eu disse. A gente precisa denunciar o que ele fez com você. Isso foi crime. Ele não pode ficar impune. Jéssica baixou os olhos. Apertou o Pedrinho contra o peito. Eu não sei se quero fazer isso. Por quê? Ela demorou para responder. Por quê? Porque tenho medo. Medo dele. Medo do que ele pode fazer se descobrir que eu denunciei. E era aí que a história ficava ainda mais complicada. Porque na teoria, fazer o certo era simples. Mas na prática, quando o medo está envolvido, quando a ameaça está envolvida, nada é simples. Nada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Jéssica continuava olhando para o chão, abraçada no Pedrinho, como se o bebê fosse um escudo contra tudo que ela tinha medo de enfrentar. Os ombros dela estavam tensos, as mãos tremiam levemente. Dava para ver que ela não estava com medo só do Júnior. Ela tinha medo de tudo, do sistema, da polícia, das consequências. Valdir puxou a cadeira e sentou perto da cama. Falou com aquela voz calma, pausada, de quem já viveu o suficiente para saber que pressionar não resolve nada. Jéssica, eu entendo seu medo, eu entendo perfeitamente, mas se você não fizer nada, isso vai continuar acontecendo. Hoje ele te deu álcool escondido, amanhã vai ser pior, e depois de amanhã pior ainda. Ela levantou os olhos, estavam vermelhos de novo. Mas e se a polícia não fizer nada? E se eles falarem que não tem prova? E se ele inventar alguma história e eles acreditarem nele? Então, pelo menos você tentou, eu disse, me aproximando também. Pelo menos vai ter um registro. Vai ter alguma coisa no papel dizendo que ele fez isso. E isso pode ser importante mais para frente. Ela balançou a cabeça, ainda incerta. Vocês não entendem como as coisas funcionam aqui. Januária é pequena. Todo mundo conhece todo mundo. O Júnior tem amigos. Tem gente que deve favor para ele. Ele sabe como manipular as pessoas, como se fazer de vítima. E você não tem ninguém? Valdir perguntou suave. Nenhum amigo? Nenhum parente? Ninguém que possa te apoiar? Jéssica hesitou. Engoliu seco. Minha mãe mora em Pirapora. A gente não se fala muito. Ela não aprovou quando eu engravidei. Disse que eu tinha estragado minha vida, que eu era burra de ter confiado no Júnior. Então a gente se afastou. E seu pai? Morreu quando eu era pequena. Acidente de trabalho. Irmãos? Tenho um irmão, mas ele mora em São Paulo. A gente troca mensagem de vez em quando, mas só. Ele tem a vida dele lá. Não pode largar tudo para vir me ajudar. Valdir e eu trocamos um olhar. Ela estava sozinha, completamente sozinha. Assim como o Pedrinho quase tinha ficado sozinho ontem, órfão na beira de uma estrada, ela já estava sozinha há muito tempo. Sozinha para trabalhar, sozinha para criar o filho, sozinha para lutar contra um homem que a enganava, humilhava e agora tinha quase a matado. Você não está sozinha agora, eu disse, e as palavras saíram antes mesmo de eu pensar nelas. A gente vai com você, eu e o Valdir. A gente vai na delegacia com você.
A gente conta o que viu. A gente apoia sua versão. Jéssica me olhou com surpresa. Você faria isso, mesmo não me conhecendo? Eu já fiz mais que isso, eu respondi. Já enfrentei cobra por você. Ir numa delegacia é fácil comparado a isso. Ela deu uma risada baixa, trêmula, entre lágrimas. Por que você está fazendo tudo isso? Por que se importa? A pergunta me pegou de surpresa, porque eu mesmo não sabia direito a resposta. Ou talvez soubesse, mas tinha medo de admitir. Porque... comecei, hesitante. Porque ontem eu quase passei reto, quase não parei. Quase deixei você e o Pedrinho lá. E se eu tivesse feito isso, eu não sei se conseguiria viver comigo mesmo depois. Fiz uma pausa. A garganta apertou. E por quê? Porque eu tenho uma filha, que eu deixei para trás, que eu escolhi abandonar de certa forma para viver na estrada. E eu não consigo fazer nada por ela agora. Não consigo voltar atrás. Não consigo consertar. Mas eu posso fazer alguma coisa por você. E pelo Pedrinho. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não era pesado. Era reflexivo. Jéssica enxugou as lágrimas com as costas da mão. Respirou fundo. Olhou para o filho, que tinha adormecido no colo dela, tranquilo, alheio a tudo. Tá bom, ela disse finalmente. Vamos na delegacia. A delegacia de Polícia Civil de Januária ficava numa rua paralela à Praça Central. Era um prédio velho, de 2 andares, com a pintura descascando e as grades enferrujadas. Tinha um portão de ferro na frente e um policial uniformizado sentado numa cadeira de plástico, fumando cigarro. Quando a gente chegou, eu, Valdir, Jéssica com o Pedrinho no colo, o policial levantou, meio sem jeito, e jogou o cigarro no chão. Bom dia, em que posso ajudar? A gente precisa fazer um boletim de ocorrência, Valdir disse, firme. O policial olhou para Jéssica, depois para mim. Depois para o bebê. Que tipo de ocorrência? Tentativa de envenenamento, eu respondi. E abandono de incapaz. O policial arqueou as sobrancelhas. É melhor vocês entrarem. Entramos numa sala pequena, cheia de arquivos empilhados, computadores velhos e cheiro de papel mofado. Tinha 3 mesas. Só uma estava ocupada por um investigador de meia-idade, careca, com bigode grisalho e camisa social amarrotada. Ele nos olhou com aquela expressão cansada de quem já viu de tudo e não se impressiona com mais nada. Senta aí, ele disse, apontando para as cadeiras na frente da mesa dele. Vou ouvir vocês. A gente sentou, Jéssica ajeitou o Pedrinho no colo. Eu e Valdir ficamos de pé atrás dela, como se fôssemos seus guardas. O investigador pegou uma caneta e um formulário. Nome completo: Jéssica Ferreira da Silva. Idade: 24 anos. Endereço. Ela deu o endereço. Ele anotou tudo, metódico, sem pressa. Agora me conta o que aconteceu. Jéssica respirou fundo. E começou a contar. Falou sobre a pensão atrasada, sobre ir na casa do Júnior, sobre ele oferecer a bebida dizendo que era refrigerante, sobre desmaiar, sobre acordar confusa e tentar voltar para casa, sobre cair na beira da estrada. A voz dela tremia em alguns momentos, quebrava em outros, mas ela não parou. Contou tudo. Quando terminou, o investigador ficou olhando para ela por alguns segundos. Depois olhou para mim. E você? Qual sua participação nisso? Eu encontrei ela, eu expliquei. Estava dirigindo meu caminhão quando vi ela desacordada no acostamento. E o bebê num carrinho, descendo sozinho na direção da pista. Eu parei, ajudei, trouxe ela para o hospital. Você é parente? Não, sou só alguém que estava passando. O investigador anotou. Depois olhou para Valdir. E o senhor? Eu apareci depois, Valdir disse. Vi o caminhão atravessado. Parei para ver se precisava de ajuda e acompanhei eles até o posto de saúde. Também conheço a moça de vista. Januária é pequena. Todo mundo conhece todo mundo. O investigador assentiu. Continuou anotando.
Quando terminou, largou a caneta e olhou para Jéssica de novo. Você tem a garrafa? A que ele te deu? Jéssica hesitou. Não. Ficou na estrada. Alguma testemunha? Alguém que viu ele te oferecendo a bebida? Não. A gente estava sozinho na casa dele. O investigador suspirou, coçou a cabeça. Isso complica as coisas. Como assim complica? Eu perguntei, sentindo a irritação subir. Sem prova material, sem testemunha, é a palavra dela contra a dele. E em casos assim, é difícil para a polícia agir. Mas o hospital tem o laudo, Valdir argumentou. Tem o registro de que ela chegou intoxicada. Isso não é prova suficiente? É uma prova de que ela bebeu alguma coisa, o investigador disse pragmático. Não é prova de que foi ele quem deu. Ele pode alegar que ela bebeu por conta própria, que estava mentindo, que inventou a história para prejudicar ele. Jéssica baixou a cabeça. Eu vi os ombros dela tremerem de novo. Então vocês não vão fazer nada? Eu perguntei, a voz saindo mais alta do que eu pretendia. O investigador me olhou com paciência forçada. Eu não disse isso. Eu vou registrar o boletim, vou abrir uma investigação. Vou chamar esse Júnior para prestar depoimento. Mas eu tô te avisando, rapaz, que isso pode não dar em nada. Esse tipo de caso raramente dá, porque vocês não se esforçam o suficiente. Eu rebati sem conseguir segurar. Marcos, Valdir colocou a mão no meu ombro tentando me acalmar. Mas eu não queria me acalmar. Eu queria gritar. Queria socar aquela mesa. Queria pegar aquele investigador pelo colarinho e fazer ele entender que aquilo não era só mais um caso. Que era a vida de uma mulher, de um bebê, de duas pessoas que quase tinham morrido. Mas eu sabia que não ia adiantar. Porque o sistema era assim, lento, burocrático, indiferente. O investigador terminou de preencher o formulário. Entregou uma cópia para Jéssica. Guarda isso, é o número do boletim. Qualquer coisa você procura a gente com esse número. Jéssica pegou o papel com as mãos trêmulas, dobrou, guardou no bolso. Obrigada, ela sussurrou, mas a palavra não tinha força nenhuma. Saímos da delegacia em silêncio. Lá fora, o sol já estava forte. Queimava. O calor subia do chão em ondas visíveis. Jéssica parou na calçada, olhou para o céu, respirou fundo. Eu sabia, ela disse a voz amarga. Eu sabia que não ia adiantar. Adiantou sim, Valdir disse. Agora tem um registro, tem alguma coisa oficial. Isso é importante. Mas não muda nada. Ele vai continuar solto, vai continuar fazendo o que quiser. E eu vou continuar com medo. Ela tinha razão. E não havia nada que a gente pudesse dizer para mudar isso. Eu olhei para ela, para o Pedrinho dormindo tranquilo no colo da mãe, para a rua vazia de Januária, e senti uma raiva que não sabia que existia dentro de mim. Raiva do Júnior. Raiva do sistema. Raiva da injustiça. Raiva de viver num lugar onde gente como a Jéssica ficava desamparada, enquanto gente como o Júnior se safava sempre. Cadê a casa dele? Eu perguntei de repente. Jéssica me olhou, surpresa. O quê? A casa do Júnior. Cadê? Marcos, não. Valdir disse, já adivinhando o que eu estava pensando. Cadê? Eu insisti, olhando diretamente nos olhos dela. Jéssica hesitou, engoliu seco. Rua das Acácias, número 47. Mas, Marcos, você não pode... Não vou fazer nada, eu cortei. Só quero conversar com ele. Conversar, Valdir repetiu incrédulo. Você acha que eu nasci ontem? Eu só quero que ele saiba, eu disse a mandíbula travada, que o que ele fez não passou despercebido. Que tem gente olhando, que ele não pode fazer isso de novo. Valdir me segurou pelo braço. Isso é burrice, Marcos. Você vai lá, faz alguma merda, e quem vai se ferrar é você, não ele. Então deixa eu fazer a merda sozinho, eu disse, me soltando do aperto dele. Vocês voltam pro posto, cuidam dela, eu vou lá, falo com ele e volto. Marcos, não discute, Valdir. A gente se encarou por longos segundos.
Ele sabia que não ia conseguir me convencer. Eu via na cara dele, via na forma como os ombros caíram em derrota. Pelo menos não faz besteira, ele disse finalmente. Não vale a pena. Eu sei, mas no fundo eu não sabia se acreditava nisso. Porque às vezes fazer o certo significava fazer algo errado. E eu estava pronto para descobrir até onde eu estava disposto a ir. Continue e alongue o próximo 1606. Capítulo 9. O acerto de contas. Rua das Acácias era uma rua estreita, de paralelepípedo irregular, com casas pequenas grudadas umas nas outras. Alguns muros tinham pintura descascada, outros nem muro tinham, só cerca de arame. Tinha roupa pendurada no varal em quase todos os quintais, cachorro latindo, criança correndo descalça. O cheiro de feijão cozinhando vinha de algum lugar. O número 47 era uma casa de esquina, térrea, pintada de verde água que já tinha sido vibrante um dia, mas agora estava desbotado, manchado de mofo e umidade. O portão de ferro estava entreaberto. Dava para ver um quintal pequeno, com chão de cimento rachado e um carro velho encostado na parede. Um Gol quadrado, branco, com a lataria amassada e uma das rodas sem pneu, apoiada em tijolos. Parei na frente do portão. Meu coração batia forte, não de medo, de raiva. Uma raiva fria, controlada, que queimava por dentro, mas não explodia. Ainda. Respirei fundo. Entrei. Não bati na porta. Não anunciei minha presença. Só caminhei direto até a porta da frente, que também estava entreaberta, e empurrei. A sala era pequena, escura, bagunçada. Tinha um sofá velho rasgado no encosto, com a espuma aparecendo. Uma mesinha de centro cheia de copo sujo, prato com resto de comida, cinzeiro transbordando de bituca. A TV estava ligada num programa de auditório, mas ninguém estava assistindo. O cheiro de cigarro misturado com cerveja azeda impregnava tudo. "Tem alguém aí?" Uma voz masculina veio do fundo da casa. Não respondi. Só segui o som. Entrei num corredor estreito. Passei por um banheiro minúsculo com a porta aberta, mostrando um vaso sanitário sujo e uma pia rachada. Passei por um quarto com a cama desfeita e roupa espalhada pelo chão. No final do corredor tinha uma cozinha. E lá estava ele, Júnior. Estava sentado numa cadeira de plástico de costas para a porta, com os pés apoiados em outra cadeira, mexendo no celular. Usava só uma bermuda de malha, sem camisa. O corpo era magro, mas com aquela magreza de quem não se cuida, não de quem malha. Tinha tatuagens mal feitas nos braços e nas costas, uma cerveja aberta na mesa ao lado. Pensei que fosse o... Ele virou a cabeça e parou no meio da frase quando me viu. A gente se encarou. Ele era mais novo do que eu esperava. Devia ter uns 26, 27 anos, barba mal feita, olhos fundos, cabelo oleoso caindo na testa. O tipo de cara que já nasceu com cara de quem não presta. "Quem é você?" Ele perguntou sem se levantar, sem parecer intimidado. "Marcos", eu disse mantendo a voz calma. "E você é o Júnior, né?" Ele estreitou os olhos. "Depende de quem está perguntando." "Sou eu quem está perguntando. Você é o pai do Pedrinho? O ex da Jéssica?" A expressão dele mudou, de curiosidade para irritação. "Ah, é isso", ele disse, dando uma risada curta, sem graça. "Deixa eu adivinhar. Ela te mandou aqui? Mandou você vir me dar uma de macho valente? Pagar de herói?" "Ninguém me mandou", eu respondi, dando um passo para dentro da cozinha. "Eu vim por conta própria." Júnior largou o celular na mesa. Finalmente tirou os pés da cadeira e se levantou. Ele era alto, mais alto que eu esperava, mas a postura era desleixada, preguiçosa. "E o que você quer, então? Veio cobrar a pensão por ela? Virou advogado de porta de cadeia agora? Vim te dizer que o que você fez com ela não vai ficar assim." Ele riu de novo, dessa vez mais alto, uma risada debochada, irritante. "Ah, é? E o que foi que eu fiz, hein? Me conta aí."
Você sabe muito bem o que fez. Júnior deu de ombros, pegou a cerveja, tomou um gole longo, arrotou. Cara, eu não sei quem você é, não sei de onde você saiu, mas você tá metendo o nariz onde não foi chamado. Eu e a Jéssica, nossos problemas são nossos. Não tem nada a ver com você. Tem a ver comigo quando você quase mata ela. Eu disse, sentindo a raiva subir pela garganta. Tem a ver comigo quando você droga ela, deixa ela desacordada na beira de uma estrada e abandona um bebê para morrer. A risada dele sumiu. O rosto endureceu. Eu não droguei ninguém e não abandonei ninguém. Se ela bebeu demais e saiu por aí fazendo besteira, o problema é dela, não meu. Ela não bebeu por vontade própria, eu rebati, dando mais um passo na direção dele. Você deu álcool para ela dizendo que era refrigerante. Você sabia que ela não bebe, sabia que ela estava vulnerável. E fez isso de propósito. Júnior colocou a cerveja na mesa, cruzou os braços. A postura dele mudou. Ficou defensiva, agressiva. Prova. O quê? Prova, ele repetiu, com um sorrisinho de lado. Cadê a prova? Tem testemunha? Tem vídeo? Tem gravação? Não tem porra nenhuma. É a palavra dela contra a minha, e entre um caminhoneiro desconhecido e uma mãe solteira desesperada, quem você acha que vão acreditar? Eu cerrei os punhos. As unhas cravaram na palma da mão. Você é um covarde. Sou esperto, ele corrigiu. Tem diferença. Você quase matou ela e quase matou seu próprio filho. Meu filho. Ele cuspiu as palavras com nojo. Aquele moleque nem é meu. Como eu sei que é meu? Ela podia ter ficado com qualquer um antes de mim. Podia ter engravidado de qualquer um. Eu só pago aquela pensão ridícula porque o juiz mandou. Mas não significa que eu acredito que aquele bebê seja meu. Alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu nem percebi que tinha me movido. Só percebi quando já estava com a mão no colarinho dele, prensando ele contra a parede. Os olhos dele se arregalaram. Pela primeira vez, eu vi medo ali. Escuta aqui, seu merda, eu disse, a voz saindo baixa, rouca, perigosa. Eu não ligo para o que você acredita. Eu não ligo para suas desculpas esfarrapadas. Eu vi aquele bebê quase ser devorado por cobra. Eu vi a mãe dele desacordada, jogada feito lixo na beira da estrada. E você tá aqui, tranquilo, bebendo cerveja, como se não tivesse feito nada de errado. Me solta. Ele tentou se soltar, mas eu apertei mais. Você vai pagar a pensão atrasada. Toda, até o último centavo. E você nunca mais, você me ouve, nunca mais vai chegar perto dela ou do menino. Entendeu? Vai se foder. Ele cuspiu na minha cara. Eu senti o cuspe quente acertar meu rosto, escorrer pela bochecha. E foi aí que eu perdi o controle. Não foi um soco pensado. Foi instinto. Pura raiva acumulada se libertando de uma vez. Meu punho acertou o estômago dele. Ele dobrou, sem ar. Eu soltei o colarinho e ele caiu de joelhos no chão da cozinha, tossindo, engasgando. Eu fiquei ali, parado, olhando para minha própria mão, tremendo, doendo. Eu tinha batido em alguém. Pela primeira vez na vida, eu tinha batido em alguém de verdade. Júnior se arrastou para o canto, ainda tossindo, ainda sem conseguir respirar direito. Quando finalmente conseguiu, ele me olhou com ódio puro nos olhos. Você vai se arrepender disso, ele rosnou. Eu vou na polícia, vou te denunciar, vou te ferrar. Eu me abaixei. Fiquei na altura dele. Vai na polícia então, eu disse calmamente. Vai lá e explica para eles por que um caminhoneiro desconhecido veio na sua casa te bater. Explica o que você fez para merecer isso. Conta da Jéssica, conta do bebê, conta tudo. Vamos ver se eles vão te dar razão. Ele não respondeu. Só me olhou com ódio. Eu me levantei. Limpei o rosto com a manga da camisa. Virei as costas. E Júnior, eu disse, antes de sair, se eu descobrir que você chegou perto dela de novo, eu volto aqui. E da próxima vez, não vai ser só um soco. Saí da casa sem olhar para trás. Minha mão doía. Meu coração batia descompassado. A cabeça girava.
Eu tinha feito algo errado. Eu sabia disso. Tinha usado violência. Tinha cruzado uma linha que não devia ter cruzado. Mas no fundo, bem lá no fundo, eu não me arrependia. Porque às vezes o certo não é fazer o que a lei manda. Às vezes o certo é fazer justiça com as próprias mãos. Mesmo que isso signifique se tornar alguém que você nunca pensou que seria. Voltei para o posto de saúde caminhando. Precisava andar. Precisava esfriar a cabeça, precisava processar o que tinha acabado de acontecer. As ruas de Januária eram tranquilas naquela hora da manhã. Algumas pessoas nas calçadas, comércio abrindo, vida seguindo seu ritmo normal. Mas para mim, nada estava normal. Quando cheguei no posto, Valdir estava sentado na sala de espera, sozinho. Ele me viu e levantou imediatamente. E aí? Conversei com ele. Eu disse simples. Valdir olhou para minha mão, que já estava começando a inchar. Isso foi conversa? Eu não respondi. Ele suspirou, balançou a cabeça. Você é burro, Marcos. Burro pra caralho. Eu sei. Ele pode te processar, pode fazer um estardalhaço, pode piorar tudo pra Jéssica. Eu sei. Valdir me encarou por longos segundos. Depois, surpreendentemente, deu um tapinha no meu ombro. Mas foi bonito, ele disse, com um meio sorriso. Idiota, mas bonito. A gente ficou ali, lado a lado, em silêncio. E pela primeira vez, desde que tudo isso tinha começado, eu senti que tinha feito algo certo. Mesmo que o mundo inteiro dissesse que era errado. 3 meses depois. Eu estava na cabine do caminhão, parado num posto na BR-116, perto de Feira de Santana, quando o celular tocou. Era um número desconhecido, de Minas Gerais. Hesitei por um segundo. Pensei em não atender. Mas alguma coisa me fez deslizar o dedo na tela. Alô? Marcos? Era uma voz de mulher. Familiar, mas diferente. Mais firme, mais forte. Jéssica? Sim. Ela deu uma risada baixa, aliviada. Achei que você não fosse atender. Não sei se você lembra de mim, já faz um tempo. Claro que eu lembro, eu disse, sentindo o peito apertar. Como você tá? Como tá o Pedrinho? A gente tá bem, ela respondeu, e dava para ouvir o sorriso na voz. A gente tá muito bem, na verdade. Por isso eu liguei. Queria te contar umas coisas. Você tem um tempo? Olhei para o relógio. Tinha acabado de descarregar e ainda faltava 1 hora para o próximo horário de saída. Tenho, sim. Pode falar. Ela respirou fundo e começou. Depois que você foi embora naquele dia, muita coisa aconteceu. Primeiro, o Júnior apareceu na delegacia mesmo. Fez exatamente o que você disse que ele ia fazer. Foi lá reclamar que você tinha batido nele. Fez o maior escândalo. Meu estômago apertou. E aí? Aí que o tiro saiu pela culatra. Jéssica continuou com uma satisfação clara na voz. Porque quando ele foi fazer a queixa, o investigador perguntou o motivo da agressão. E ele não soube mentir direito. Começou a gaguejar, a enrolar, a dar desculpa. E aí o investigador puxou o boletim que eu tinha feito e começou a fazer perguntas. Muitas perguntas. E ele se enrolou todo. Contradisse a própria história umas 3 vezes. No final, acabou confessando que tinha dado álcool para mim, mas disse que foi sem querer, que ele tinha esquecido de avisar que tinha misturado com refrigerante. Mentira descarada, mas pelo menos confessou. Isso deu em alguma coisa? Deu, Jéssica disse firme. O investigador enquadrou ele em lesão corporal. Abriu um processo, ele teve que pagar fiança. E, além disso, a juíza que cuida da pensão ficou sabendo de tudo. Chamou ele para audiência. E sabe o que aconteceu? O quê? Ela dobrou o valor da pensão e mandou ele pagar tudo que estava atrasado, com multa e juros. Deu um prazo de 3 meses. Se ele não pagasse, ia preso. Eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Ele pagou? Pagou, certinho, todo mês, no prazo. Jéssica riu. Acho que ele ficou com medo de você voltar.
Eu não sabia se ria ou se ficava preocupado com essa informação. E você? Como está a vida? Bem melhor, ela disse, e a voz ficou mais suave. Consegui uma promoção na padaria. Agora sou responsável pelo caixa. Ganha um pouquinho mais, não é muito, mas dá para viver melhor. Consegui alugar uma casa pequena, só minha e do Pedrinho. Nada chique, mas é nosso espaço. Que bom, Jéssica. Sério, fico feliz por você. E tem outra coisa. Ela hesitou. Eu fiz terapia. Terapia? É! O posto de saúde tem um psicólogo que atende de graça. Eu comecei a ir. No começo era difícil. Falar sobre tudo o que aconteceu, sobre como eu me senti, sobre o medo, mas foi ajudando. Aos poucos. Eu ainda tenho dias ruins. Dias que eu lembro de tudo e fico mal. Mas também tenho dias bons. E os dias bons estão vencendo. A voz dela tremia um pouco, mas era um tremor diferente. Não de fraqueza, de emoção. Eu queria te agradecer, Marcos, de verdade. Porque nada disso teria acontecido se você não tivesse parado naquele dia. Se você não tivesse me levado para o hospital. Se você não tivesse ido na delegacia comigo. Se você não tivesse enfrentado ele. Jéssica, não deixe eu terminar. Ela insistiu. Eu sei que você fez uma coisa errada. Eu sei que você bateu nele e que isso não é certo, mas eu não consigo não ser grata, porque ele precisava de um susto. Precisava de alguém que mostrasse para ele que ele não podia fazer aquilo e sair impune. E você fez isso. Eu só não conseguia deixar quieto, eu admiti. Não conseguia aceitar que ele ia ficar bem enquanto você ficava mal. E foi isso que fez toda a diferença, ela disse baixinho. Alguém se importou. Alguém se importou de verdade. Não porque tinha que se importar. Não porque era obrigação. Mas porque quis. A gente ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio confortável. Cheio de coisas não ditas, mas entendidas. E o Pedrinho? Eu perguntei, mudando de assunto, antes que a emoção me derrubasse. Como ele tá? Grande, Jéssica riu. Crescendo rápido demais. Já senta sozinho. Já tenta engatinhar. E ri de tudo. De qualquer coisa. É a coisa mais linda do mundo. Ele não lembra de nada daquele dia, né? Não, graças a Deus não. Mas eu lembro. E vou lembrar para sempre. E quando ele crescer, quando ele for velho o suficiente para entender, eu vou contar para ele. Vou contar que teve um homem, um caminhoneiro chamado Marcos, que salvou a vida dele, que enfrentou cobras, que enfrentou o medo, que fez tudo certo quando ninguém mais faria. Eu senti a garganta apertar, os olhos arderem. Você não precisa fazer isso. Preciso sim, porque ele merece saber. Merece saber que o mundo ainda tem gente boa, gente que para quando todo mundo passa reto. Eu não consegui responder. Só fiquei ali, segurando o celular, tentando não deixar a emoção transbordar. Marcos, Jéssica chamou depois de um tempo. Tô aqui. Você tá bem? Consigo ouvir na sua voz que tem alguma coisa. Respirei fundo. Pensei em mentir, em dizer que estava tudo bem, mas não consegui. Eu liguei para minha filha, eu disse, a voz saindo rouca. Depois que voltei de Januária, depois de tudo que aconteceu, eu liguei para ela. E como foi? Estranho. Ela atendeu. A gente conversou, mas foi distante, como se ela não soubesse direito como falar comigo, como se eu fosse um conhecido, não o pai dela. E o que você disse para ela? Disse que sentia falta, disse que tinha errado, disse que queria estar mais presente. Fiz uma pausa. Ela só disse, tá bom, pai, e desligou. Não sei se ela acreditou, não sei se ela liga. Mas você tentou, Jéssica disse gentil. E isso já é alguma coisa. Não espera que tudo se resolva de uma vez. Essas coisas levam tempo, mas se você continuar tentando, continuar ligando, continuar mostrando que se importa,
Uma hora ela vai acreditar. Uma hora ela vai abrir a porta. Você acha? Eu tenho certeza. Porque eu sei como é crescer sentindo que alguém não tá nem aí. E eu sei como é bom quando alguém prova o contrário. Continua tentando, Marcos. Não desiste dela. Eu limpei os olhos com as costas da mão. Assenti, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Vou tentar. E Marcos, mais uma coisa. Fala. Se você passar por Januária de novo, para aqui. Vem tomar um café. Conhecer nossa casa. Ver o Pedrinho. A gente quer te ver. De verdade. Eu sorri. Um sorriso molhado, mas genuíno. Vou parar sim, prometo. Promessa de caminhoneiro? Promessa de caminhoneiro. A gente se despediu. Ela desligou. E eu fiquei ali, sozinho na cabine, com o celular na mão e o coração apertado. Olhei pela janela. O posto estava cheio. Caminhões entrando e saindo. Gente abastecendo, gente comendo, gente dormindo em cabine, a vida seguindo seu curso, como sempre seguiu. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu tinha mudado. Não era mais o mesmo homem que dirigia no automático, que passava reto por tudo, que escolhia a estrada em vez das pessoas. Agora eu sabia que a estrada não era só asfalto, não era só quilômetros, não era só carga para entregar. A estrada era as pessoas. Os encontros, as escolhas, os momentos onde a gente decide parar ou seguir, ajudar ou ignorar, se envolver ou se proteger. E eu tinha escolhido parar, tinha escolhido ajudar, tinha escolhido me envolver. E isso tinha mudado tudo. 2 semanas depois, eu voltei a passar por Januária. Não era a rota original. Tive que fazer um desvio. Perdi 2 horas de viagem, mas não me importei. Parei na padaria. Uma padaria pequena, simples, na rua de trás da praça. Entrei. O cheiro de pão quente me recebeu. Tinha gente na fila. Movimento normal de fim de tarde. E lá no caixa estava ela, Jéssica, com o cabelo preso num coque, avental da padaria, sorrindo para uma senhora que pagava pão francês. Quando me viu, o sorriso dela se abriu mais ainda. "Marcos!" Ela gritou, saindo de trás do balcão e vindo na minha direção. Me abraçou. Um abraço apertado, sincero, demorado, o tipo de abraço que a gente dá em alguém que salvou a nossa vida. Você veio mesmo. Falei que vinha. Achei que fosse só conversa. Achei que fosse uma daquelas promessas que a gente faz, mas não cumpre. Promessa de caminhoneiro, eu disse, repetindo as palavras dela. A gente cumpre. Ela riu. Enxugou uma lágrima que escapou. Me puxou pela mão. Vem conhecer a casa. O Pedrinho tá lá. A vizinha tá cuidando dele enquanto eu trabalho. A gente andou 2 quadras. A casa era pequena mesmo, pintada de branco, simples, mas tinha um jardim na frente, tinha flores, tinha vida. Entramos. A vizinha, uma senhora gorda e simpática, estava sentada no sofá com o Pedrinho no colo. Quando ele me viu, sorriu. Um sorriso banguela, babado, lindo. Esse é o Marcos, Jéssica disse, pegando o menino no colo e vindo na minha direção. O homem que salvou a gente. Ela colocou o Pedrinho nos meus braços. Ele me olhou com aqueles olhos grandes, curiosos, segurou meu dedo com a mãozinha e sorriu de novo. E naquele momento, segurando aquele bebê que eu tinha visto chorando desesperado, num carrinho descendo sozinho na estrada, eu entendi. Entendi porque tinha parado. Entendi porque tinha me envolvido. Entendi porque tinha arriscado tudo. Porque às vezes uma vida vale tudo. Vale o risco, vale o medo, vale a incerteza. E aquele bebê nos meus braços era a prova disso. Fiquei em Januária por 3 horas. Tomei café, comi bolo de fubá, conversei, ri, ouvi histórias. Quando voltei para o caminhão, a noite já tinha caído. As estrelas brilhavam no céu limpo, a estrada estava vazia. Liguei o motor, coloquei a marcha e segui viagem. Mas antes, peguei o celular e fiz uma ligação. Alô?
A voz da minha filha, surpresa. Oi, Lívia. É o pai. Oi, pai. Eu sei que a gente não se fala muito. Sei que eu errei muito. Mas eu queria te contar uma coisa que aconteceu comigo. Uma coisa que me fez pensar. Você tem um tempinho? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo demais. E então... Tenho sim, pai, pode falar. E pela primeira vez em anos eu contei uma história para minha filha. Contei sobre uma estrada, sobre um bebê chorando, sobre cobras, sobre uma mulher caída, sobre escolhas e sobre como às vezes parar muda tudo. Ela me ouviu, do começo ao fim, sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você foi corajoso, pai. Eu tive medo, mas você parou mesmo assim. E isso é ser corajoso. Você acha que um dia a gente pode se ver, conversar de verdade, não por telefone, pessoalmente? Outro silêncio. Eu acho que sim, pai. Acho que a gente pode tentar. Meus olhos encheram de lágrima. Obrigado, Lívia. Obrigado você. Por ligar, por contar, por tentar. A gente se despediu e eu desliguei o telefone com o coração mais leve do que tinha estado em anos. Porque naquele dia eu tinha salvado mais que uma vida. Eu tinha salvado a minha também. E tudo tinha começado com uma escolha simples: parar. Quando todo mundo passava reto, eu tinha parado. E isso tinha feito toda a diferença. A estrada continuava, escura, longa, incerta. Mas agora eu sabia que ela não era só um caminho, era uma oportunidade. Uma oportunidade de encontrar pessoas, de mudar vidas, de ser mudado. E todas as vezes que eu passasse por aquele trecho da BR-135, entre Montes Claros e Januária, eu ia lembrar da mulher caída, do bebê chorando, das cobras deslizando, do medo, da coragem. E ia lembrar que, naquele dia, eu tinha escolhido ser mais do que um caminhoneiro. Eu tinha escolhido ser humano. E isso, no final das contas, era tudo que importava.